O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Romanos, ele está falando ali: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. No verso 39 do capítulo 8 dos Romanos, ele diz assim: nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Que não é as lutas que enfrentamos que vai nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, nós precisamos entender, você precisa entender que em todas essas lutas você será mais do que vencedor. Tem algumas coisas, algumas barreiras que têm separado o povo, as pessoas do amor de Deus. Elas se sentem indignas, elas se sentem incapazes. A culpa, a vergonha tem separado as pessoas. Pessoas se sentem indignas do amor de Deus por causa dos erros cometidos. Elas acreditam que o pecado são tão grande que não podem ser perdoados e que cria uma sensação de separação entre elas e Deus. A culpa do que elas fizeram, do que elas cometeram, elas se sentem indignas, elas se sentem com a consciência pesada. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele é misericordioso para perdoar. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, as suas misericórdias são infinitas e grandiosas. Não há pecado que ele não possa perdoar. A única coisa que pode separar uma pessoa do amor de Deus, da presença de Deus, é o pecado não arrependido. Uma pessoa que comete pecado, não se arrepende, aí não pode ser perdoado. É o pecado não confessado, e aí sim não pode receber o perdão. Mas aquela pessoa que pecou, que errou, que fez coisa errada, se arrependeu, confessou, Deus, ele perdoa e ele passa uma borracha, coloca no mar do esquecimento. Então não deixe nada separar você do amor de Deus. Outra coisa que tem separado as pessoas do amor de Deus é as dúvidas e a falta de fé. A dúvida sobre a existência de Deus ou sobre a profundidade de seu amor pode ser uma barreira. Quando alguém duvida da bondade de Deus ou da presença de Deus, pode se afastar da relação com Ele. Ela pode, em seu coração, ela pode ter aquela dúvida, aquela falta de fé, não acreditar em Deus, na sua existência, então fazendo com que ela se afaste e não tenha uma relação íntima com o Senhor. Isso, as pessoas estão deixando isso acontecer. Mas não é para acontecer, porque Deus, ele é existente, ele está presente em nossas vidas. E a fé, a palavra do Senhor diz que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos: montanha, passe para um lado e ela passará. Então que nós não deixemos, que você não deixe essas pequenas coisas, essas pequenas barreiras afastar você do amor, da presença de Deus em sua vida. O medo e a rejeição são outra barreira que tem afastado, que tem distanciado as pessoas. Algumas pessoas têm medo de serem rejeitadas ou de não corresponder às expectativas de Deus. Esse medo que pode ser causado por experiências de rejeição na vida, por experiência que ela viveu, pode levar a ela uma sensação de desconexão com Deus. Ela pode se sentir desconectada, pode estar no meio de muitas pessoas, pode estar dentro da casa de Deus, mas se sente rejeitada, se sente mal amada, se sente desprezada. Isso é o sentimento de rejeição, é o medo de ser rejeitada, que ela já carrega sobre a sua vida. Então ela se sente desconectada de Deus, se sente desconectada do mundo e das pessoas por se sentir rejeitada muitas das vezes.
Outra coisa, outra barreira é a autossuficiência. O que é isso? É a pessoa que tem uma crença que não precisa de Deus, não precisa da ajuda, ou a ideia de que a pessoa pode viver sem a necessidade de Deus. Pode criar uma barreira, né? O orgulho, muitas pessoas, muitas vezes, pessoas impedem alguém de se entregar completamente ao amor de Deus, justamente por isso. Pessoas que criam esse orgulho, essa autossuficiência, né? Que não crê em Deus, acredita numa ideia de que não precisa de Deus, não precisa da existência de Deus, que elas são autossuficientes, capazes de realizar algo sozinha sem a ajuda de Deus, e elas acabam deixando essa barreira atrapalhar a conexão, a entrega total com Deus. Outra barreira, a falta de compreensão. Em alguns casos, as pessoas não compreendem completamente o que significa o amor de Deus e como ele é incondicional. Essa falta de entendimento pode criar uma sensação, e essa sensação, a distância, pode criar uma sensação de distanciamento, né? Levar à distância. Por quê? Porque não compreende completamente a profundidade do amor de Deus, não compreende o amor, o que significa o amor de Deus. Esse amor incondicional, independente de nós amar, independente de nós não amar, Deus nos amou. E é exatamente por isso, por ele nos amar, que ele deu o seu único filho. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Então as pessoas têm se distanciado, têm se afastado por não compreender esse amor. Outra barreira é a dificuldade que elas enfrentam dentro de casa, com a família, com o casamento, financeiro. São momentos, são sentimentos que faz com que elas se distanciem de Deus, porque passou por um problema no casamento, teve um casamento destruído, não teve um casamento muito bom, não foi um casamento abençoado, passa guerras dentro de casa, com família, com filhos, e isso faz com que elas se distanciem de Deus, porque elas começam a pensar que Deus não olha para elas, que Deus não enxerga elas. Pessoas que também se distanciam de Deus quando elas começam a passar por lutas, né? Pessoas que aceitam o chamado de Deus, pessoas que foi encontrada por Deus, e elas começam a passar por guerras espirituais no casamento, na família, e elas começam a ver o casamento sendo destruído, começam a passar por situações, e elas preferem se distanciar de Deus, porque elas acham que foi por elas se aproximar de Deus, foi por conta do chamado, foi por elas estar na igreja que elas passaram por isso, que veio essas consequências sobre as suas vidas. Então elas têm esse sentimento e elas acabam se distanciando. Para quê? Para que elas não venham viver essas lutas, essas situações. Então elas acabam se distanciando da presença, deixando Deus de lado, para que não venha acontecer algum desconforto dentro da sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua família. Outra barreira são os traumas, feridas emocionais, experiências dolorosas ou traumas podem distorcer a visão de Deus, fazendo com que as pessoas pensem que ele não se importe ou que não é confiável, levando a uma desconexão. Elas se desconectam emocionalmente e espiritualmente de Deus. Elas se desconectam por conta de trauma na família, trauma em casamento, traumas em ministério, pessoas que foram traumatizadas em ministério, que foram muito perseguidas em ministério. Elas têm essas feridas, esses traumas dolorosos, e faz com que elas prefiram se distanciar do ambiente espiritual, se desconectando de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso, e nós só precisamos nos achegar a ele. Nós não podemos nos separar do amor de Deus.
Em tudo Ele está conosco.